falar um pouco hoje dos transtornos de humor, o que são e quais os principais tipos. Todas as pessoas mudam de humor, ninguém consegue alcançar essa estabilidade o tempo todo. Afinal, afinal, durante o dia a dia, lidamos com várias situações que podem nos deixar animados, felizes ou então preocupados e ansiosos. E essas variações ocorrem durante a rotina, são momentâneas ou circunstâncias. A maioria das vezes não se torna um problema para si ou outras pessoas. Porém, quando mudamos de humor, ocorre de forma frequente, brusca e intensa. Existe a possibilidade de um indivíduo estar sofrendo de transtorno de humor. Nesse caso, a ajuda profissional é recomendada. Para você saber quais são os principais tipos de humor e os tipos de tratamento, preparamos esse artigo. O que são os transtornos de humor? Os transtornos de humor são transtornos de saúde mental caracterizados pelas mudanças de humor, que consistem em períodos prolongados de tristeza excessiva, euforia ou ambos. Muitas vezes, o transtorno não é identificado pelo portador. O paciente pode minimizar seus sintomas ou acreditar que se trata de uma fase que irá passar. O transtorno não afeta apenas o humor, mas também a produtividade e relacionamentos de um indivíduo. É necessário lembrar que o fato de um indivíduo ficar triste ou eufórico devido a um determinado acontecimento não significa que ele está sofrendo com o transtorno. Afinal, como é explicado, as mudanças nos sentimentos e emoções de uma pessoa podem ter sido causadas por determinados acontecimentos. Os transtornos de humor são mais complicados do que isso, já que costumam gerar sofrimentos e problemas para o indivíduo. Os principais tipos de transtorno de humor. Há diferentes transtornos de humor. Uma das principais diferenças entre elas está na forma como as mudanças do comportamento e nas emoções do indivíduo ocorrem. Confira abaixo que são alguns deles. O transtorno bipolar, que é classificado pelo Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais como um transtorno de humor. O indivíduo passa a sofrer com períodos recorrentes de alterações patológicas de humor. Episódios de depressão se alternam em alguns momentos com os de mania ou hipomania. O sintoma mais conhecido é a mudança de humor, mas o paciente tende a apresentar outros sintomas de acordo com o tipo de episódio. Veja abaixo quais são os sintomas de transtorno bipolar, nos episódios de mania e depressão. Episódios maníacos. É um período de humor anormal e persistente, elevado, com duração mínima de uma semana, presente em grande parte do dia. Nesse período, os principais sintomas são autoestima inflada, sensação de grandiosidade, alterações no sono, agitação psicomotora, dificuldade para se concentrar, fuga de ideias e pensamentos acelerados, relacionamentos à fala compulsiva, maior envolvimento em atividades relacionadas a objetivos, envolvimento em atividades com consequências negativas. Episódios hipomaníacos são semelhantes aos episódios maníacos, porém são menos intensos, sem psicose e costumam durar cerca de 4 dias, presentes na maior parte do dia. Os sintomas basicamente são os mesmos. Na mania, alterações de humor são facilmente percebidos por outras pessoas. Episódios depressivos, o indivíduo fica deprimido na maior parte do tempo, apresentando pensamentos pessimistas, sensação de culpa e inutilidade, baixa autoestima e até mesmo pensamentos suicidas. Os episódios depressivos duram pelo menos 2 semanas. Além da mudança de humor, os principais sintomas são baixo interesse pelas atividades da rotina, ganho ou perda de peso, alterações no sono, insônia ou hiperinsônia, agitação ou traço psicomotor quase todos os dias, perda de energia, dificuldade para se concentrar e tomar decisões, pensamentos suicidas. As mudanças de humor afetam a energia, o sono e o comportamento de um indivíduo. Além disso, durante os momentos de grande exaltação ou tristeza, a capacidade de pensar com clareza pode ficar comprometida. O transtorno bipolar é um dos transtornos de humor mais conhecidos e por isso muitas pessoas confundem com outros transtornos de personalidade, como o de borderline, por exemplo. Porém, o transtorno de personalidade borderline, como o nome já diz, é um transtorno de personalidade não de humor. Aliás, um indivíduo que tem borderline sofre com variações mais repetidas, que duram pouco tempo. Já nos casos de transtorno bipolar, o humor varia em dias ou até mesmo semanas e meses, geralmente seguindo ciclos. Distimia. A distimia é um tipo de transtorno de humor, conhecida como depressão de longa duração. Os pacientes que possuem a doença sofrem com irritabilidade constante. A pessoa geralmente tem baixa disposição e concentração e pode afetar seu desempenho acadêmico e profissional. Embora seja um tipo de depressão, a distimia se manifesta de forma mais leve e prolongada. A principal característica da distimia é a irritabilidade, que se mantém pelo menos 2 anos consecutivos. Por exemplo, pode
observado durante sintomas como a falta ou excesso de apetite, baixa autoestima, desânimo e tristeza, isolamento social, insatisfação com a vida, pensamentos negativos e falta de energia. O tratamento geralmente envolve psicoterapia e medicamentos prescritos por um psiquiatra. Contudo, também é importante que o paciente passe por uma avaliação com um círculo geral para descobrir se existe alguma doença que está agravando os sintomas. Depressão. De fato, a depressão também é um transtorno de humor. É uma doença psiquiátrica que afeta o emocional de uma pessoa, fazendo com que ela apresente sintomas como tristeza profunda, desesperança, falta de disposição e motivação. É necessário distinguir a doença patológica daquela que é provocada por acontecimentos difíceis na vida de um indivíduo, como a perda de um emprego ou morte de um ente querido. Nos casos de depressão, a tristeza acaba se tornando frequente e se manifesta mesmo quando não há um motivo aparente. Ansiedade é uma reação natural do organismo ao desconhecido. Qualquer pessoa pode apresentar uma reação quando está lidando com uma situação desafiadora e complicada. Contudo, essa reação natural do organismo pode se tornar um problema quando ocorre com frequência e de forma intensa. Aliás, as crises de ansiedade também podem causar sintomas físicos, como dor de cabeça, taquicardia, respiração ofegante e tensão muscular. Existem técnicas para ajudar a reduzir a ansiedade, como prática de atividade física e diminuição do uso de substâncias estimulantes, como a cafeína. Apesar de técnicas ajudarem a amenizar os sintomas, ela não substitui a importância do tratamento com um profissional especializado em saúde pública, como psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. O profissional em questão poderá utilizar abordagens que ajudam o indivíduo a controlar seus padrões emocionais e comportamentais. Sem um tratamento adequado, as necessidades do paciente e os sintomas podem se tornar mais intensos. Como é o tratamento dos transtornos de humor? Não há cura um tratamento específico aplicável em todos os casos de transtorno de humor. Tudo depende do perfil do paciente e da intensidade e duração das oscilações de humor. De maneira geral, o tratamento pode ser psicoterápico ou farmacológico. A psicoterapia utiliza abordagens conhecidas na psicologia para tratar questões emocionais. Já o tratamento farmacológico envolve o uso de medicamentos específicos de prescrição médica, de preferência por um psiquiatra. Nem sempre o indivíduo consegue perceber que está sofrendo com um dos transtornos de humor. Muitas vezes são pessoas ao redor que percebem mudança de comportamento e indicam o tratamento com um profissional. Caso você se identifique com os sintomas, é muito importante fazer uma consulta com um psiquiatra. Desse modo, ele poderá indicar o melhor tratamento e reduzir os sintomas e trazer mais qualidade de vida e conforto emocional. Eu falei do transtorno de humor, né? Psicanálise e transtorno de humor.